toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas línguas repartidas como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Glória a Deus. Meus amados e queridos irmãos, ao eu olhar esta passagem bíblica, me vem na mente quando eles estão assentados para o dia de Pentecostes. Mas, meus amados, para nós entendermos essa história bíblica, nós temos que voltar um pouco atrás, na onde começa, quando Jesus vai morrer numa cruz. Glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus. Não, onde começa que Jesus morre. Então Jesus morre crucificado numa cruz pelo meu e o teu pecado. Aleluia, aleluia. E então ele ressuscita depois de 3 dias dentre os mortos. Eu costumo falar que Jesus ele não morreu. Naquele período ele foi no inferno. E no inferno ele pegou a chave do inferno e a morte. E então nesses 3 dias ele foi lá no inferno, buscou a chave do inferno e aí ele voltou à vida. Mas então neste período ele não tinha morrido. Ele foi ao inferno para pregar os grilhões que seguravam as nossas vidas. Então, meu amado, agora Jesus morre e ressuscita depois de 3 dias. E ele chega aos seus discípulos depois de 40 dias, que ele fica mais na terra, e ele vai subir para o céu e ele chama os seus discípulos. E quando ele chama os seus discípulos, e são os 12 e mais algumas pessoas, estavam umas 500 e poucas pessoas. Então ele fala: olha, vocês vão para Jerusalém e vão ficar lá até que o Espírito Santo desça sobre vocês e vocês sejam cheios do Espírito Santo. Aleluia. E meus amados, de repente, quando eles dão uma bobeada, o Senhor já está lá no céu. E eles começam a ver até Jesus subir e as nuvens o tampar. Então, eles vão para Jerusalém. E quando eles chegam em Jerusalém, eles começam a orar. Eles começam a buscar. Dá um dia, nada. Dá 2 dias, nada. Dá 3 dias, 4, 5, 6, 7, 8. Muitas pessoas já tinham desistido. 9º e 10º dia. Quando chega o 10º dia, meus amados, quando Jesus disse que tinha umas 500 e poucas pessoas, eu não me lembro bem, mas agora, quando a promessa vai se cumprir no 10º dia, tem 100 e poucas pessoas. Meus amados, agora eu vou parar um pouco para olhar o que está acontecendo aqui. Porque de 500 e poucas pessoas foi parar para 100 e poucas pessoas. Se você for olhar agora, vou examinar o que estava acontecendo. É porque nós, seres humanos, sempre somos apressados. Sempre queremos seguir no nosso horário. Sempre queremos que a bênção do Senhor aconteça no dia que nós queremos. Mas o dia do Senhor não são os nossos dias. O horário dele para a nossa bênção não é o horário que nós decidimos. E então, se nós formos olhar para a vida daqueles outros que abandonaram, uns 400 e poucos, nós vamos ver que aquelas pessoas foram impacientes, não aguentaram esperar. E muitas das vezes, irmãos, eu vou falar a verdade, e muitas das vezes nós perdemos a nossa própria bênção porque somos impacientes. O Senhor fala: aguenta mais um pouco. Não, eu não aguento mais. Meus amados, em Jeremias 18, nós podemos ver que aquele vaso está passando pelo fogo, mas nós vemos que ele trinca. Ele falou: Senhor, oleiro, eu não aguento mais esse fogo. E eu rachei. E naquela hora aquele vaso racha. E assim significa nos nossos dias.
Muito crente tem achado no meio da provação que é o fogo. Mas sabia? O crente passa pelo fogo, mas ele sai de lá mais crente. Sabia, irmão? O ouro, quem é casado aqui? Mostra a sua aliança para mim ver. O ouro, ele é passado pelo fogo. E para você ver, o ouro só fica bonito desse jeito, é porque ele passa pelo fogo. E depois que ele passa pelo aquele fogo, ele sai como uma joia. E ele sai como uma joia preciosa. Ele não sai como qualquer coisa. Ele sai como uma função para ornamentação de uma pessoa ou para alguma função de alguma pessoa. Então, meus amados, se o crente, quando ele passa pelo fogo, ele sai como uma pedra preciosa para o Senhor. O Senhor apresenta ele para todos e fala: olha, esta pedra aqui é uma pedra preciosa, porque ela passou pelo fogo, saiu desse jeito, e aqui ela aqui. Mas muitas das vezes nós, no meio da provação, queremos desistir. Não faça isso. Você já está terminando essa provação. Essa provação é rápida. Vai passar, meu irmão. Não adianta o inimigo tentar se enfurecer contra a tua vida, mas o teu Deus é maior, e ele só vai determinar você estar na prova até no momento e na hora que ele liberar. E meus amados, então, aqueles dias, então, desistiram muitas pessoas. Aleluias. E naquele momento, podemos ver que aqueles ali também estão tentando desistir. Mas eles começam a lembrar quando o Senhor falou, e vai se cumprir. Mas eu também posso ver aquelas pessoas que são persistentes. Elas falou, passa ano que passar, passa dia que passar, olha, passa o tempo que eu passar aqui dentro, eu não vou desistir enquanto o Senhor não me mandar. Eu fico aqui até o momento que Deus me mandar esse poder. E meus amados, então agora eu posso ver o Senhor olhando do céu e falou, chegou o dia. Chegou o dia. Então o Senhor vai lá, pega o poder e fala, agora eu vou mandar. Ele vai e ele manda. Glória a Deus. E aqueles crentes já talvez estão cansados. Oh, glória a Deus, estão orando. E de repente, eles começam a ver que entra um vento ventuoso e impetuoso dentro da casa. E eles começam a falar, o que está acontecendo? Aí o outro fala, se cumpriu! Aí outro grita, aleluia! E começa a viajar o Pentecoste antes do fogo descer. Mas então, eles estão glorificando ali, que eles veem que vem descendo línguas de fogo, repartidas e pousa sobre cada um deles. E quando pousa sobre cada um deles, eles começam a falar em línguas que eles nunca falaram. E um começa a falar em línguas estranhas e o outro em outras línguas. E começaram a falar em línguas e virou um poder aqui dentro. E meus amados, agora eu vou mais um pouquinho adiante da história que nós lemos. Tem umas pessoas ali fora ouvindo. Ele diz que essas pessoas estão bêbadas. Essas pessoas estão doidas. Porque onde já se viu na hora nona isso acontecer? Então, meus amados, Pedro, que usava a espada, que cortou a orelha de Malco, tomou a frente. Ele disse, varões e irmãos, esse povo aqui, ele não está embriagado. Esse povo aqui, eles não estão do jeito que vocês estão pensando que eles estão. Mas isso aqui é o que está se cumprindo, o que o Senhor falou. E meus amados, o que me acha interessante é que Pedro usava uma espada. E agora, nessa noite, que eu posso ver, ele prega em 3.000 almas.
Glória a Deus. aceitam a Jesus. Glória a Deus. Meu irmão, não onde já se viu 3.000 almas aceitar a Jesus em um dia só? É capaz 3.000 almas aceitar a Jesus em 3 anos, mas agora em um dia, para você ver como ele estava cheio. Mas eu quero lhe falar, as palavras não saíam dele mesmo. A palavra era a palavra do Senhor, então sentia que ele falasse. Meus amados, agora eu posso ver que eles estão sendo cheios. E eles foram cheios e que não precisou do Espírito Santo descer lá e mandar eles evangelizar. Cada um pegou sua carguinha e falou: ó, eu vou me evangelizar. Aleluia. Então a palavra do Senhor nos diz: porque amei tanto o mundo de tal maneira que eu dei o meu próprio Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha uma vida eterna. Mas, meus amados, imagina, se é tão gostoso você sentir a palavra, a presença do Senhor. Imagina como vai ser a vida eterna. Mas eu quero lhe falar, foi pago um preço. E um preço, meus amados, que nem todo o dinheiro do mundo poderia pagar este preço. Foi um preço que o próprio Deus deu, seu próprio Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus amados, se eu não me engano, em João 3,16, que diz isso. Aleluia, João 3,16. Porque Deus amou tanto o mundo que Ele deu o seu próprio Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha uma vida